ano, e hoje eu vou abordar, na verdade, 2 artigos. Vou focar mais nos resultados, na introdução e nos resultados, um pouco menos na metodologia, mas a gente vai abordar 2 artigos que corroboram um pouco o que o Marcos falou. O primeiro artigo, ele relaciona a hidrociclite heterocronômica de Fuchs, né, associada a glaucoma, e vai comparar 2 tipos, retrospectivamente, 2 tipos de cirurgias. A válvula AMED, o implante de válvula AMED, e a TREC, a trabeculectomia, com o uso de mitomicina C. Então, o objetivo do estudo foi comparar a segurança e a eficácia da trabeculectomia primária com mitomicina C e do implante de válvula, no caso específico AMED, em pacientes com Fuchs, relacionando ele ao glaucoma, que é uma complicação rara e incomum de uveíte, mas que pode ocorrer, como bem o Marcos disse. Aqui 2 imagens, a primeira é do implante e a segunda é da trabeculectomia. Então, só abordando rapidamente um pouco sobre Fuchs, né? A hidrociclite heterocrômica de Fuchs é uma doença de forma rara, é uma forma rara de uveíte. A incidência dela é, em geral, de todas as formas de uveíte, é de 0,035% na população, e em Fuchs é apenas 3% de todos os casos de uveíte, e ocorre em ambos os olhos só em 10% dos pacientes. Ela é caracterizada por um baixo grau de inflamação intraocular, com pequenos precipitados ceráticos, os PKs que são ditos arredondados, estrelados, mostrados na primeira figura, e atrofia estromal da íris, evidenciado na segunda figura, que deixa a característica do olho mais claro, né? Os afetados, então, eles são frequentemente assintomáticos e eles vão, a maioria vão abrir o quadro, né, perceber o quadro, a partir da 3ª ou 4ª década de vida. A apresentação dele é frequentemente variável, o Marcos já abordou também, e, em geral, ele é subdiagnosticado, né? A idade avançada e a catarata pode predispor esses pacientes a um risco de glaucoma, o que vai acontecer variando muito de 15% até 60%. Então, as sinéquias anteriores e posteriores, elas são incomuns, e o mecanismo de fechamento do ângulo não vão desempenhar um papel no desenvolvimento do glaucoma. Os fatores que podem contribuir são os vasos angulares anormais, a obstrução física da própria malha trabecular por células inflamatórias, a ruptura das estruturas uveal e justa canalicular, uma fibrose da malha trabecular e uma hipertensão ocular induzida por uso de corticoides. As setinhas na imagem mostram os vasos frequentemente encontrados. Então, em geral, esse paciente responde mal a um tratamento medicamentoso tópico, exigindo, em geral, uma intervenção cirúrgica para controlar essa PIO. As PIOs são altas. E essas opções incluem o dispositivo de drenagem, que a gente vai abordar, e a trabeculectomia com uso de mitomicina C. Abordar rapidamente o método, foi uma revisão de prontuário na cidade de Teherã, no Irã, e foram incluídos gráficos do período de maio de 2001 até setembro de 2017. São 26 pacientes com glaucoma associado a Fuchs que tinham o uso de mitomicina C pela trabeculectomia ou fizeram o implante de válvula. Como resultado, a gente tem que um total de 26 pacientes foram incluídos, 14 do sexo masculino. Foram feitas 12 trabeculectomias e 14 cirurgias do implante de válvula, e todos os casos foram cirurgias primárias. Esses pacientes não tinham histórias prévias de cirurgia de glaucoma. E não houve diferenças significativas em relação a sexo, idade, a PIO, a acuidade visual corrigida e ao número de medicamentos de glaucoma no início do estudo. A idade média desses pacientes foi de 47 anos e meio, e no caso da TREC, e do implante de 45,9. No total de 10 pacientes, que equivale a quase 84%, do grupo da TREC eram fáscicos e 100% no grupo que foi submetido ao implante eram também fáscicos.
No pré-operatório, o ângulo aberto em todos os pacientes. O ângulo foi aberto em todos os pacientes também. No grupo da TREC, 2 pacientes tiveram que ser submetidos a FACO e o implante de lente na mesma sessão. O segmento médio foi de 34 meses no grupo da TREC e de 33,4 no grupo que foi submetido ao implante. Então, como resultado, a gente tem que o sucesso cirúrgico no segmento final foi de 41,7% no caso da trabeculectomia e de 85,7% no implante de AMED. A PIO diminuiu significativamente, a gente tem no início do estudo de 24 para 17, no caso do implante, e no caso da trabeculectomia de 23 para 21. O AGF tinha uma PIO média significativamente menor na visita final, no acompanhamento final desses pacientes comparados à trabeculectomia. E um paciente de cada grupo desenvolvendo oftalmite. Como discussão, a gente pode ver que esse estudo avaliou o resultado de 2 comuns cirurgias, no caso do glaucoma relacionado a FUX, que é um shunt de tubo valvulado, que é o AMED, e a trabeculectomia com mitomicina, né? E apesar de FUX ser rara, o curso é tipicamente leve, mas quase 50% desses pacientes vão desenvolver glaucoma e vão requerer um manejo mais agressivo, porque em geral a terapia tópica não faz tanto efeito na diminuição da PIO. E o implante teve uma taxa de sucesso significativamente maior do que da TREC, confirmando a hipótese que foi aventada pelos autores. Os pacientes precisaram de menos medicações, os pacientes submetidos ao implante também precisaram de menos medicações para glaucoma no pós-operatório, e a taxa de complicação foi semelhante nos 2 grupos. Algumas limitações desse estudo foram um número pequeno de pacientes, dilatado pela raridade mesmo da heterocromia de FUX, e é um estudo retrospectivo, e alguns pacientes fizeram uso de triancilonona também. Apesar da reação celular da câmara anterior não ser tão proeminente como em outros glaucomas uveíticos, ele poderia ter sido medido mais sistematicamente, a reação de células da câmara anterior, para ver se estava associada a uma sobrevivência a cada operação. Como conclusão, esse estudo mostrou sim que os dispositivos de drenagem de glaucoma AMED são superiores à trabeculectomia em pacientes glaucomatosos, no caso específico, né, de FUX, e as relativas altas taxas de complicação são consistentes com alguns relatórios anteriores e destacam considerável risco associado a essa forma de uveíte. O outro artigo, só para corroborar com esse artigo já abrange só o implante AMED e vai tratar de casos de glaucoma uveítico gerais, generalizados, que já foram submetidos a algum tipo de cirurgia. Então, só para fazer um breve comentário desse outro artigo, foi uma revisão retrospectiva, todos esses pacientes tinham glaucoma uveítico que foram refratários à cirurgia, e esses pacientes foram submetidos a implante de drenagem com a válvula AMED. Esse estudo foi feito de janeiro de 2004 a junho de 2014. Os pacientes tinham ou não outros procedimentos cirúrgicos e tiveram segmento de 12 meses. Foi um total de 26 olhos de 21 pacientes, 11 mulheres e 10 homens. Alguns casos de glaucoma uveítico que foi abordado nesse estudo foi da uveíte anterior idiopática, síndrome de Vogt-Arada, síndrome de Posner-Schloman, que foi falado aqui. Tinham 3 olhos com FUX, sarcoidose também foi abordada, herpes simples, HLA-B27 associada ao uveíte e um olho de artrite reumatoide juvenil. Como resultado, foi observada a redução estatisticamente significativa na PIO e no número de medicações prescritas após a cirurgia. A PIO ela teve uma redução pré-operatória de, em geral, 30, foi para 14 no segmento pós-operatório, que equivale a 53% de decréscimo.
E o número de medicações tópicas antiglaucomatosas também diminuiu, de 2,9 para 1,1 em geral no pós-operatório. E a proporção de pacientes que estavam usando acetazolamida oral também teve um decréscimo, caiu de 26,2% para 9,5%. Aqui é só comparando como que estava a PIO no pré-operatório e como ela ficou após, no segmento pós-operatório, né? Em quase todos os pacientes, eu acho só um, que você não teve um decréscimo significativo mesmo. O primeiro olho, né, de 56 foi para 11, o segundo de 50 para 9, então realmente. Como conclusão, a gente sabe que o glaucoma uveítico é um fator de risco para a falha da trabeculectomia com mitomicina. Ele até cita vários artigos que demonstram isso. Em resumo, as taxas de sucesso relatadas no implante com a válvula AMED em pacientes com glaucoma uveítico foi cerca de 77% a 90% depois de 1 ano de acompanhamento, de 57% até 66% com 2 anos de acompanhamento e 50% depois de 4 anos. E a principal limitação do estudo é definir a redução dessa PIO, porque ela sozinha, ela foi medida sozinha, sem considerar a estabilidade estrutural, funcional, as progressões do disco óptico ou do campo visual. No entanto, esse estudo envolveu resultados de longo prazo e sugeriu sim que o implante de válvula de glaucoma AMED em pacientes com glaucoma uveítico, ele é um procedimento seguro, é mais eficaz para controlar a pressão intraocular e que foi um procedimento que, no geral, a gente pode avaliar que ele pode ser combinado com outros procedimentos cirúrgicos para a melhor visão dos pacientes. É isso, gente. Obrigada. Voltando de falar sobre o tratamento